Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conhecer a história da Vitória. Ela é uma influenciadora drag queen que também vive com HIV. E ela é de Uberlândia, tem 31 anos, de São Paulo. E hoje ela vai compartilhar com a gente como que foi o diagnóstico dela, como que foi que ela compartilhar com a gente. Até recente teve no RuPaul's Drag Race, né? A Helena Maldita e a Organza também acabou compartilhando depois nas redes sociais dela. E agora nós vamos conhecer um pouco da Vitória. Oi, amiga. Boa noite. Tudo bom? Amiga, eu nunca te vi. Boa Ai, noite. amiga. Que tristeza. Vamos assim. Esses bug acontecem, né? Mas o pessoal tá Tá vendo a todo mundo gente, tá vendo? ouvindo tudo certo, né, gente? Vamos lá, amiga. Fala um pouco sobre você, se apresenta. Você tá maravilhosa, tá belíssima. Dá pra ver, né? Tá parecendo nós dois. Arrasou, amiga. Fala aí sobre você um pouquinho, se apresenta pro pessoal. Então, eu sou Vitória Carmel, eu tenho 31 anos, sou formado em jornalismo, trabalho como social media hoje e eu vivo com HIV há quase 5 anos. E aí, em 1º de dezembro de 2020, eu decidi expor minha sorologia para o mundo. Minha sorologia não, mas expor que eu era pessoa vivendo com HIV para o mundo. E desde então eu tenho falado sobre HIV na internet. Já falei mais, mas estou voltando agora. Acho que é isso, Arrasou. o básico. Arrasou. Eu lembro até, amiga, que a gente fez uma live, né, um tempo atrás. E aí a gata deu uma sumida mesmo, mas agora voltou, ainda mais belíssima. Eu amei. Tem 2 anos já, né, que a gente fez a live, olha que loucura. Exatamente, tem 2 anos. E aí, esse ano eu pensei, não, a gente tem que fazer alguma coisa de novo, né? Porque ela tá voltando aí. Então vamos Eu com tava tudo, correndo, mas agora amiga. eu tô voltando. Vamos com tudo, levar informação e tudo mais. Você trabalha junto também com um CTA aí, não é, amiga? Vejo que você Eu trabalho, na faz. verdade, eu sou embaixadora da RNP, aqui de Isso. Uberlândia, do núcleo da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, aqui de Uberlândia. Sou embaixadora de lá já tem 2 anos. 2 anos e pouquinho. E aí a gente faz o trabalho lá de conscientização, a gente faz as campanhas, e é muito legal, assim. E a RNP foi muito importante nesse processo, né? Porque, como eu disse na outra live, eu sempre digo, a gente falar abertamente sobre HIV é sair de um segundo armário. Então, a partir do momento que a Sim. gente faz isso, a gente está propício a passar por muita coisa. E a RNP foi algo muito importante para mim nesse processo, porque foi um suporte muito grande para mim, né? Então, desde então, eu Uhum. tenho falado sobre HIV, a gente faz muita campanha aqui em Uberlândia, a RNP é incrível. A RNP Brasil é incrível, né? E a do núcleo aqui de Uberlândia Sim. também. Eu também conheço o pessoal da RNP aqui do meu estado e eles fazem encontro todo mês também lá na ONG. Tem uma ONG aqui para pessoas que vivem com HIV. Inclusive amanhã vai ter um Natal beneficente e essa semana também eles vão fazer o Natal para as mulheres trans que trabalham como profissionais de sexo. Aí a gente vai se reunir, vai fazer assim uma alimentação, levar um kit para elas. É bem legal, eles fazem isso todo ano. É da Unidas, um Que grupo aqui incrível. do estado que realiza esse todo ano essa ação com as mulheres trans. A amiga está belíssima, arrasou. A imagem deu uma melhorada agora que estava travando. Amei. Obrigado. Gente, vão lá seguir ela porque dá Acordei trabalho, ela assim, precisa menina. arrumar cedo, né? E podem mandar perguntas pra gente também, né? Pra gente ir engajando. Mas só pra gente. Amiga, como foi que você teve o seu diagnóstico? Você foi fazer um teste assim de rotina? Como que foi que aconteceu? O meu caso foi um dos casos raros que existe a infecção aguda para HIV, né? Para mim, o que aconteceu foi isso. Eu comecei a passar muito mal, estava muito doente, e Uhum. aí eu fiz muito exame, eu estava com uma dor de cabeça insuportável que não passava, eu estava com meu corpo todo cheio de manchas, e eu fui passando muito mal e não melhorava, fui fazer exame, fiz tudo que é exame que você imaginar nessa vida, e nada dava um diagnóstico para mim.
E aí, como sempre, a gente sempre vai para a internet para procurar, né? Nosso médico é a internet. E aí eu fui pesquisar e, assim, o denominador comum sempre era o HIV. Entre tudo que aparecia, o denominador comum de todos os sintomas que eu tinha sempre era o HIV. Então eu meio que, no fundo, já imaginava que podia ser, sabe? E aí eu resolvi fazer o exame. Na época eu estava fazendo a faculdade de jornalismo e eu era bolsista de comunicação da Pró-Reitoria de Extensão da faculdade. E aí eu descobri, dentro da Pró-Reitoria, que tinha um projeto dentro do ambulatório da universidade que fazia o teste. E aí eu fui, era toda sexta-feira, fui fazer o teste na universidade e veio aí o diagnóstico. E como foi um tempo, assim, eu passando mal e tal, e pesquisando, e imaginando o que podia ser, eu meio que estava preparado, sabe? Então, o baque foi, é claro que não dá para dizer que foi uma notícia confortável de se receber, né? Mas o baque não foi tão grande quanto poderia ser. Eu acho que tem muito do que, eu até postei outro dia, né, falando sobre a questão da relação da arte drag com a luta do HIV, e algo que foi muito significativo para mim foi isso. E eu acho que foi muito por isso também que eu decidi tornar a Vitória, de fato, a porta-voz do que eu queria começar a fazer, sabe? Porque eu me lembro, assim que eu recebi o diagnóstico, eu sou muito fã de RuPaul's Drag Race, né, que é uma competição de drags internacional, que agora a gente teve a edição nacional, que inclusive teve a Organza, né, que você até comentou aí. E aí, na primeira temporada do programa, tinha uma drag chamada Onjaina, que ela participou de um desafio do Viva Glam, que para quem não sabe, Viva Glam é uma linha de cosméticos, mais especificamente de batons da MAC, que tem todo o seu lucro voltado para o fundo de investimento em políticas públicas do HIV. E aí ela venceu o desafio. Quando ela venceu o desafio, ela começou a chorar muito, ela ficou muito emocionada e ela revelou ali no programa, lá na primeira temporada, que ela vivia com HIV. E isso aconteceu lá em 2009, que foi a primeira temporada do programa. E aí, quando eu recebi o diagnóstico em 2019, 10 anos depois, e foi muito louco, assim, que eu recebi o diagnóstico dia 1º de fevereiro, e ela tinha feito ela tinha exposto a condição dela enquanto pessoa via HIV dia 2 de fevereiro de 2009, então foi basicamente 10 anos depois mesmo. E aí eu me lembrei dela, daquele momento em que ela dizia ali no programa que ela vivia com HIV, e aí eu pensei, eu acompanho ela até hoje, eu sei que ela está viva, está bem, continua sendo um artista incrível, continua fazendo tudo que ela faz, então não vai ser isso que vai acabar com a minha vida aqui. Então foi muito significativo me lembrar daquele momento, sabe? Foi por isso que eu decidi que a Vitória se tornaria o porta-voz do que o Matheus sempre quis falar desde o diagnóstico, sabe? Isso é muito legal, amiga. E foi muito bom você compartilhar isso com a gente. E, amiga, eu ia fazer uma pergunta aqui, acabei esquecendo. O pessoal disse que o áudio tá bom, obrigado. Exato. Alguém falou aí nos comentários que eu mudei muito. Eu espero que tenha sido para melhor. Com certeza foi para melhor, com certeza foi para melhor. Eu acho. Eu amei, tá maravilhosa. Tem que voltar com tudo mesmo. E aí, amiga, então você teve o seu diagnóstico quando você estava sentindo muitos, assim, sintomas das infecções oportunistas que já estavam acontecendo. No caso, você já estava no estágio de AIDS, era isso assim? Ou você estava com Não, HIV, na verdade, com não. a infecção, só a carga viral que estava alta, no caso, né? Sim, foi muito próximo, inclusive, de quando eu contraí, né? E eu tive por infecção aguda para HIV mesmo, sabe? Meu organismo reagiu ao HIV e aí eu comecei a passar muito mal, que é algo muito difícil de acontecer, não é com todo mundo que acontece. É por isso que a gente sempre frisa que não pode esperar ter sintoma para poder fazer o teste, tá? É a primeira vez, assim. Eu não lembrava da outra live que a gente fez e eu não conhecia alguém que tinha... Que meu organismo reagiu de uma maneira muito negativa, assim que o vírus começou a se manifestar no meu organismo e reagiu de forma muito negativa. E era muito próximo, eu sei que era muito próximo, porque eu sei quando é que aconteceu, sabe? Então, não era o estágio de AIDS, então não era ainda a questão das doenças oportunistas e tudo mais, tanto que eu me tornei indetectável muito rápido, porque a carga viral não era tão alta, sabe? Mas eu tive, de fato, a infecção aguda para HIV, mas é algo, assim, muito difícil de acontecer. Eu sempre friso que é algo muito difícil, acontece,
Mas é muito raro e muito difícil, porque depende muito do organismo, então não pode esperar algum tipo de sintoma para fazer teste. Não pode. Exato. Uhum. O teste é um autocuidado, né? Ele tem que ser feito com uma certa frequência, inclusive. E a gente tem uma coisa um pouco em comum, porque você teve o diagnóstico na universidade também, né? No meu caso, eu estava cursando enfermagem, área da saúde, e assim, eu até achei bacana de uma certa forma, sabe, amiga? Porque eu vi o quanto que a área da saúde é preconceituosa, porque eu sofri muito preconceito do pessoal que estudava comigo, do grupo de acolhimento que eu entrei, assim, que tinha pessoas que também viviam com HIV, e eles falavam, nossa, mas você estudando enfermagem, tu acha mesmo que você vai conseguir um emprego quando se formar? E, tipo, pessoas que viviam com HIV que falavam isso, sabe? E aí também depois Uhum. veio o preconceito dentro da própria universidade, no CTA também, a forma que os profissionais falam e tal. E qual período era que você estava da universidade, amiga? Não entendi, desculpa. Abaixo. Qual era o período que você estava da universidade quando você teve o diagnóstico? Eu estava no quinto período. Ah, eu estava um pouco avançado, né? Porque, assim, universidade requer muito da gente, né? Estudo, atenção, foco. E aí, como é que foi para você quando você teve o seu diagnóstico? Acabou abalando um pouco ali os estudos e tal? Como que você ficou? Foi bem complicado, assim, porque eu fiz jornalismo, né? E aí, dentro da grade Uhum. curricular, a gente tinha uma disciplina que era o Laboratório Integrado 1, que era para a gente, basicamente, na turma, construir um jornal. E aí a gente juntava todo mundo, tinha divisão ali de editorias e tudo mais, de funções, e a gente tinha que construir um jornal ao longo do período. E Uhum. desde que eu entrei na universidade, eu sabia que eu queria ser editor-chefe desse laboratório. Eu queria ser o editor-chefe do jornal da minha turma. E aí eu recebi o diagnóstico 15 dias antes da decisão desses papéis ali das funções dentro desse laboratório. E aí foi muito complicado porque, mais uma vez, assim, meu organismo não reagiu bem tanto ao diagnóstico, tanto à infecção, quanto aos medicamentos. Então eu tive muito efeito colateral quando eu comecei a tomar medicação. E foi poucos dias antes de acontecer isso. E aí eu estava assim, completamente derrubado. Eu achava que eu não ia conseguir nem continuar na universidade, porque eu não conseguia sair da cama, eu passava muito mal. Mas eu falei, eu preciso fazer isso, eu sempre quis fazer isso, não vai ser isso para me parar. E aí eu fui, assumi o cargo ali de editor-chefe, fui editor-chefe do jornal, mas só Deus sabe como. Até hoje eu não sei. Na verdade, eu acho que está muito relacionado à rede de apoio que eu tive ali naquele momento, sabe? Eu tive Sim. amigos muito próximos ali na universidade que desde sempre, assim, desde o diagnóstico, eu sabia que estariam do meu lado e eu acho que foi quem segurou a barra para que eu conseguisse, sabe? Porque não foi fácil. Foi bem difícil. E como eu já estava ali, né, mais da metade do curso, o negócio vai apertando e a gente começava a ter disciplinas mais práticas naquele momento, foi ficando muito pesado. Porque além dessa questão de lidar com o diagnóstico, ainda tinha o fato de eu estar tendo muito efeito colateral com a medicação, né? Sim. Então, para Uhum. mim, foi bem complicado no começo. E aí você precisou mudar de medicação até encontrar alguma que não te causasse algum efeito? Não, não, eu não precisei. Eu fiquei muito preocupado na época, e aí fui conversar com a minha infectologista, que era maravilhosa, inclusive, na época, e aí ela me explicou que os efeitos que eu sentia, e aí expliquei tudo o que estava acontecendo, ela pediu alguns exames complementares, e aí ela falou que os efeitos que eu tinha, que os sintomas que eu tinha eram relacionados mesmo aos efeitos colaterais de alguns dos medicamentos que eu estava tomando, então, assim, que era só ficar tranquilo que ia passar, e realmente passou. Depois. Uhum. Amiga, qual foi o ano que você teve o seu diagnóstico mesmo? Em 2019. Ah, sim, um pouco assim, atual. 4, 5 anos, né? Uhum. E é realmente assim, deve ter sido um baque mesmo, né? Você tá ali na universidade, do nada vem o diagnóstico. Você tinha alguma informação sobre, amiga, antes de ter o diagnóstico? Então, eu até tinha, mas não era aquela coisa muito substancial, sabe? Eu tinha. Não Uhum. dá para falar que eu era uma pessoa completamente leiga no assunto. Eu tinha porque dentro da própria universidade aconteciam muitos simpósios e palestras e eventos e coisas que falavam sobre o assunto. Então eu tinha alguma informação, sim. Eu acho que foi isso que contribuiu muito também para que eu lidasse de uma maneira um pouco mais tranquila com o diagnóstico, tá? Porque a gente Uhum. sabe que o conhecimento é a chave para que a gente consiga lidar com a evidência.
É o básico. Exato. E como que foi o seu acolhimento, assim, lá no CTA, que você teve esse diagnóstico? Foi legal, amiga? Foi incrível. Outro Ai, que dia, bom. agora, no Dezembro Vermelho, a essa universidade, né, que eu fiz faculdade na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí eles postaram falando sobre o Dezembro Vermelho, falando sobre a testagem, que aí, porque a testagem acontecia só no ambulatório do campus principal, e aí nos outros não tinha. E aí falando que em dezembro ia ter nos 3 campos e tudo mais, e aí eu até comentei na publicação que eles fizeram falando sobre isso, que eu acho que foi fundamental o acolhimento naquele momento. A maneira como eu tive, como eu fui acolhido ali naquele momento, fez toda a diferença para mim. Com Porque certeza. tudo aconteceu de uma maneira tão fraterna, cuidadosa e principalmente tão cheia de informação, porque eu fiz o teste, já imaginava que podia dar positivo depois do que estava acontecendo, e aí me chamaram para entrar na sala, eu falei, vem aí, né? E aí, só que quando eu cheguei, tinha uma psicóloga, tinha a assistente social e tinha uma enfermeira. E aí elas foram conversando comigo, elas me disseram, falaram, ó, me deu positivo, exame para HIV e sífilis, no caso. E começaram a conversar comigo e já falar como é que tudo funcionava, no caso a questão do acompanhamento com o infectologista lá na cidade, e dali já me encaminharam para o infectologista, e eu já peguei medicamentos, então assim, foi tudo muito rápido, muito preciso, principalmente muito acolhedor. Eu acho que isso fez toda a diferença para mim, sabe? Porque eu consigo pegar como comparativo onde eu estou hoje, que não é dessa forma. Com Então eu acho certeza. que esse acolhimento e o fato de você mostrar para as pessoas, principalmente no momento diagnóstico, que aquilo não é o fim do mundo e que todos somos seres humanos da mesma forma, que aquilo não tira a sua dignidade nem te faz menos humano, o diagnóstico, eu acho que faz toda a diferença. E eu consigo ver Com justamente por causa do certeza. contraste de onde eu estou hoje, sabe? Uhum. Isso é maravilhoso e é muito bom saber que você foi bem acolhido aí, amigo, onde você mora, porque infelizmente tem alguns lugares que não tem todo esse acolhimento assim com informação, com palavras legais, esse tipo de coisa. Eu mesmo aqui onde eu moro, como eu tava cursando enfermagem, eu já fui até julgado por isso, né? Assim, ai, tu estudando enfermagem e jovem e contrai HIV, esse tipo de coisa assim, sabe? Que já me deixou um pouco me desmotivado de retornar lá. Mas, assim, com o passar do tempo, foi mudando alguns profissionais. Agora tá um pouco mais legal, mas acaba acontecendo uma coisa ou outra que deixa a desejar. Como, por exemplo, recente tinha um cartaz informativo, amiga, que eles estavam colocando DST e não IST. E aí, assim, DST não usa há muito tempo, né? A gente sabe. E quando eu fui questionar isso, eles falaram que não podia fazer nada, que não estava no alcance deles para mudar aquilo. Eu falei, gente, isso traz desinformação, isso traz estigma, traz preconceito para as pessoas, né? Imagina ali ela receber um diagnóstico, vê DST e acha que sai dali achando que está com uma doença, sendo que HIV não é uma doença, HIV é um vírus, né? Quando você se trata, continua sendo um vírus, não evolui para síndrome AIDS. Tanto é que nem eu, nem a Vitória nunca evoluímos, apesar dela ter tido as complicações com o tratamento e a reação que ela teve do vírus, que, como ela disse, é um caso raro. Mas isso raramente acontece, como ela mesma falou. Então, assim, você fazendo o seu tratamento, dá para levar uma vida saudável. E como a Vitória disse, a forma que você é acolhido ali no momento faz toda a diferença você ter um mínimo de informação. Tinha uma moça aqui da minha cidade que ela já vivia há 10 anos com HIV e ela achava que tinha AIDS, ela não sabia que tinha essa diferença, sabe? E que com o tratamento ela não evoluía. E assim, eu fiquei abismado, tipo, nossa, 10 anos que você faz seu tratamento e você não sabia essa diferença, o médico nunca te perguntou ou te falou, porque acho que nem precisa perguntar. Acho que você já tem que chegar informando, sabe? Eu, pelo menos, acho que tem que ser assim. Quando eu me formar, eu quero fazer assim. Sim, eu acho que, infelizmente, a gente ainda vive até hoje, agora, né, quase 2024, a gente ainda vive à sombra do estigma criado lá na década de 80. São mais de 40 anos de HIV e a gente ainda vive com a mesma cabeça de antes. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior, de 20 mil habitantes, e o que eu tinha de referência na minha vida, tanto de homossexualidade, porque, né, enquanto homem gay, porque vocês podem não acreditar, mas por baixo daqui tem um homem, que assim, só para ser um gloss, mas
enquanto homem gay, quando eu cresci um homem gay, principalmente quando era relacionado ao HIV e à AIDS, a referência que eu tinha era daquela pessoa completamente colocada à margem. Era daquela pessoa que eu já vi, pessoas da minha família, por exemplo, se levantando e a pessoa sentava na cadeira, ela voltava e não podia sentar mais se aquela pessoa tivesse sentado lá. Então a gente ainda vive a sombra sei lá, da capa do Cazuza de 89, sabe? Que todo mundo agoniza ainda a base da Sim. AIDS. E eu acho que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu quebrar esse estigma, mas estamos aí lutando para isso e fazendo o possível. Mas a gente ainda vive a sombra disso, sabe? São mais de 40 anos de preconceito e de Muito. estigma que a gente tenta quebrar todo dia e em todos os âmbitos. Porque a gente tem aqui, por exemplo, aqui em Uberlândia, a gente tem médicos até hoje que têm um comportamento completamente arcaico. Pessoas que parece que estão vivendo lá na década de 80 ainda. Que eu acho que se deixasse ia pegar a pessoa que jogou HIV e prender ele numa sala para poder não passar pelo ar. Porque talvez seja isso que critica, sabe? Que era o que era antigamente. Porque isso ainda existe, existe muito, em todos os âmbitos. Uhum. Então, infelizmente, a gente ainda está preso nisso. A gente ainda está preso no que era o HIV e a AIDS lá na década de 80 e o que a gente tem que tentar continuar tentando fazer é quebrar esse estigma. Exato, exato. E eu acho assim que usar ainda o Cazuza como referência fica algo assim, tipo, que não faz sentido, porque assim, aquele momento do Cazuza foi um momento porque ainda não havia um tratamento adequado e específico. É muito bom, assim, a gente homenagear todos esses artistas, não só o Cazuza, como os outros também, que faleceram por decorrência do HIV e da AIDS e por decorrência de ainda não ter um tratamento. Porque, assim, tem até um documentário que chama Os Primeiros Soldados, que, tipo, é literalmente isso, eles foram os primeiros soldados. E é graças a eles que a gente tá aqui, sabe? Que é graças a eles que tem o tratamento, foi avançando, porque eles foram cobaias, entre aspas, de uma certa forma, sabe? Tiveram muitos tratamentos até chegar no que a gente tem hoje, né? Tiveram muitos outros que causaram um pouco de reações para as pessoas. Tem um filme chamado Clube de Compra Dallas, que é muito interessante e que relata tudo isso, é baseado em fatos reais. Tem pessoas LGBTs, mulheres trans e pessoas heterossexuais também. É muito legal esse filme, se vocês puderem assistir. Depois comentem aí alguém que já viu também. Não sei se você já viu, amiga, é muito legal, né? Demais, demais. E é muito importante isso que você falou, porque a gente precisa parar para pensar, inclusive, que porque né, a gente ainda tem, mais uma vez, voltando essa cabeça que todo mundo tinha sobre a HIV e AIDS na década de 80, ainda é a tal da peste gay. Ainda é algo relacionado aos 4Hs, ainda é algo relacionado à prostituição, quando na verdade a gente tem uma taxa cada vez mais crescente de pessoas heterossexuais com HIV e com AIDS porque não tem Uhum. cuidado, não tem acesso à informação. Na verdade, tem acesso à informação, mas se acha completamente Imune? blindado contra esse tipo de coisa. Uhum. E, e é isso, assim, a gente precisa de fato se livrar do que a gente achava que era o HIV e a AIDS e começar a entender o que realmente é, sabe? Começar a entender o quanto é importante a prevenção combinada, o quanto é importante a pré, o quanto é importante tudo que pode fazer com que a gente tenha a possibilidade de não passar mais pelo que a gente já passou ao longo de 40 anos, sabe? Exato, exatamente. A gente tem que mostrar agora como que vivem as pessoas com HIV hoje, sabe? Como que é a vida dessas pessoas, sabe? Mostrar que existe sim um tratamento, que essas pessoas levam uma vida comum, como a vida de qualquer outra pessoa. Porque ainda é esse tabu, assim, sabe? E eu sinto muito isso também. Até aquele alarme, quando você fala, eu vivo com HIV, tipo, sério? Como assim? Esse tipo de coisa assim eu já fico, sério? Porque, velho, não faz sentido esse alarme. As pessoas precisam se informar. Não tem por que, tipo, tratar dessa forma, sabe? É, é isso. E você falando sobre o filme, o Clube de Comportá-las, e eu acho que é muito importante, assim, um filme muito importante para ser assistido, porque mostra justamente esse outro lado, sabe? Esse outro lado das pessoas que acham que estão realmente blindadas e quando na verdade não estão, né? Porque o HIV não tem cara, o HIV não escolhe alvo. Hum, Sim, exatamente. E no filme é engraçado que literalmente acontece isso. O rapaz lá, que ele é hétero, quando ele tem um diagnóstico, ele fala, não, mas eu não sou gay, eu não tenho HIV, isso é mentira, tá errado. E ele fica super resistente até ele ter reações ali
começar a ter algumas reações do vírus. E aí ele começa a fazer o tratamento, ele até se envolve com pessoas LGBTs, dando um pouco de spoiler, mas ele se envolve com pessoas LGBTs para ajudar ali com o acesso ao tratamento, porque naquela época eles tinham que contrabandear o tratamento de um país para o outro. E aí por isso que chama Clube de Compra Dallas, que existiam vários clubes assim, né? Que era um clube de pessoas que se reuniam para comprar juntos os medicamentos. Contrabandear os medicamentos, na verdade, né? Porque não podia, era dos Estados Unidos para o Texas, algo assim. Mas é muito legal, assistam depois, é muito massa. E, É, e eu tô vendo aqui, é porque eu tô vendo, deixa eu vou te interromper só um minuto. Mas é porque eu tô vendo um comentário aqui do MNCP do Ceará, que falando sobre a questão, né, da NRP ter sido uma precursora, inclusive, da nossa luta. E eu, assim, eu sou uma pessoa muito saudosa. Eu acho muito importante, eu acho que, na verdade, o sentimento mais importante do ser humano é a gratidão. Eu acho que a gente tem que ser capaz de ser grato a tudo e todo mundo que fez com que a nossa vida fosse possível, sabe? E eu acho exato, que uma frase que eu sempre uso, que eu sempre falo, é que se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem para onde ir. Então, eu acho muito importante que a gente sempre seja capaz de reconhecer todas as pessoas que tornaram a nossa luta possível. Todas as pessoas sim. que tornaram possível que essa live acontecesse, sabe? As Uhum. pessoas da luta do HIV, as pessoas da... Peraí, deu uma travada aqui. Mas as pessoas da luta do HIV, as pessoas da luta do LGBT que estão muito, muito unidas e sempre andaram muito juntas, porque sem essas pessoas, as pessoas que literalmente morreram, que deram a vida para que tudo isso fosse possível, a gente não conseguiria fazer essa live. Eu não conseguiria estar aqui montada de peruca vermelha na cabeça e toda maquiada na sua frente falando com você sobre esse assunto. Então, eu acho que Exatamente, se a amiga. gente não é, se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem para onde ir. Então, é muito, sempre Com muito certeza. importante a gente reconhecer todas as pessoas que pavimentaram o caminho para que a gente chegasse onde a gente chegou, sabe? Uhum. Com toda certeza. Literalmente essas pessoas foram os primeiros soldados, elas foram a luta, né? Para que hoje a gente pudesse estar tendo essa qualidade de vida de uma certa forma, né? Poderia ser uma qualidade de vida muito melhor se não tivesse o preconceito devido à desinformação e tudo mais, né? Que a gente está aí lutando, né? Para levar essa informação e quebrar esse preconceito e levar uma vida, uma qualidade de vida ainda mais melhor, né? Que eu acho que é só isso que falta de uma certa forma, sabe? Eu acho que é isso que falta, amiga. E você, o que é que você acha que falta, assim, pra gente ter uma vida melhor vivendo com HIV? Eu acho que falta mais preparo. Eu acho que falta Sim, preparo para quem está ali na linha de frente. Falta preparo para quem faz a acolhida depois do teste. Falta preparo para quem faz o teste. Falta preparo para as pessoas que fazem o acompanhamento da infectologia. Eu acho que falta sim. preparo para as pessoas entenderem que a gente também é gente. Sabe? Que o HIV não faz Sim, a com gente menos certeza. gente. E que a gente merece o mesmo cuidado que essas pessoas poderiam ter se fosse o caso delas. Tá? Eu acho que para Com mim falta certeza. preparo. Eu acho que o mais importante é ter preparo para essas pessoas. Eu não falo nem preparo técnico, porque eu acho que o SUS e o Brasil preparam muito bem tecnicamente essas pessoas. Eu acho que falta preparo humanitário mesmo, sabe? De chegar para essas Exatamente. pessoas e falar para elas que elas precisam aprender a ser um pouco mais humanas. E se Exato. elas não forem capazes de Compartilhar, né? aprender, eu acho que é importante que sejam outras pessoas, porque a gente não precisa, porque a gente já vive com isso todo dia. Porque as pessoas acham que, pelo fato de a gente falar sobre HIV abertamente nas redes sociais e para todo lado, a gente vive ali naquele folhetinho que tem, né, que a gente anda abraçando o tigre, acariciando o tigre e bebendo água fresca. Não é dessa forma, não é isso que Exato. acontece. Só que Não é não é desse assim. jeito. Só que também não é o fim do mundo, como todo mundo quer pregar que é, né? E aí eu acho Exato. que a gente não precisa de mais gente olhando para a gente torto, principalmente no lugar que a gente vai. Principalmente no lugar onde a gente vai, sei lá, periodicamente para poder fazer a coleta para testar CD4, para poder fazer pegar medicamento. A gente não precisa que mais essas pessoas que estão lá justamente para isso olhem para a gente ser torto, olhem para a gente, sabe? Eu acho necessário. Que tenha Então eu julgamentos, acho né? que falta preparo, né? Falta preparo humanitário para essas pessoas, sabe? Com certeza. O que falta é isso mesmo, amigo. Com certeza.
esse preparo, essa empatia que eles tenham com as pessoas, né? Porque como você disse, se fossem eles, ou se fosse alguém da família deles, se fosse algum parente, alguém próximo, eles iam tratar desse mesmo jeito que tratam as outras pessoas. Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Porque é como dizem, quando a realidade com você é completamente diferente. E, amiga, quando você estava falando aí sobre, né, tipo assim, a gente tem as nossas dificuldades do dia a dia como uma pessoa comum, né? Apesar da gente falar abertamente sobre a nossa astrologia nas redes sociais, e as pessoas acharem que, nossa, somos os super-heroínos, super-heróis, e eles são fortes e, tipo assim, inquebráveis. Eu tenho diversos problemas durante o meu dia. Tem dias até que eu nem quero fazer nada, não quero nem postar uma story, não quero fazer um vídeo, não quero responder ninguém, eu não quero falar com ninguém. Tá tudo bem, acontece, são momentos, fases da vida. Tipo assim, é muito importante todo mundo ter um acompanhamento psicológico, óbvio. Não só pessoas que vivem com HIV, como também quem não vive com HIV. Porque saúde mental, gente, também existe, também é importante. A gente também veio aí de uma pandemia de, tipo, 2 anos ou quase 3 anos, que todo mundo ficou preso em cárcere, de uma certa forma, com medo de morrer. E, tipo assim, que perdeu diversas pessoas queridas, diversas pessoas importantes. Diversas coisas aconteceram. Como é que a gente vai estar bem depois de tudo isso? E leva um tempo para tudo isso ser recuperado, porque além disso a gente tem os nossos traumas, a gente tem os nossos problemas, nossas questões e tudo mais, e tananã, e que a gente já sabe, né? Então, assim, tipo assim, não é porque você vive com HIV que você vai ficar se lamentando diariamente e tudo mais. Tem que procurar se cuidar, você tem que procurar cuidar de você, da sua saúde mental, da sua saúde física, sabe? Tipo assim, hoje, antes da gente fazer essa live, eu dei uma pedalada até a praia, só para ver o mar, respirar um pouco, ver um ambiente um pouco diferente, porque eu gosto, isso é bom até para a nossa saúde mental, fazer atividade física e tudo mais. Então, assim, a gente tem que procurar a nossa melhora também, né? E é muito importante. E uma vez ou outra, velho, eu vejo comentários nos vídeos bem assim, nossa, ele fala sobre HIV de uma forma tão feliz, e ele é tão feliz. Tipo assim, é pra eu estar triste, chorando, assim, me acabando pelos cantos. Se eu estivesse chorando, gata, eles iam dizer, ele tá chorando pra ganhar like. Ele tá chorando porque ele quer viralizar. E assim, se eu tô feliz, vai dizer a mesma coisa. Todo mundo vai julgar você, sem saber o que tá acontecendo dentro de você, ou o que aconteceu com você. Ou enfim, ninguém quer saber de nada. As pessoas só querem julgar você mesmo. E tá tudo bem. Eu me julgo também no espelho, eu me julgo na câmera, eu me julgo o tempo todo. O importante é, tipo assim, a gente saber quem que a gente é, né, amiga? E, tipo, e viver, velho, porque a vida é isso. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. Eu tenho que aproveitar a minha vida, os momentos. E não posso deixar nada afetar isso, nem o diagnóstico, nem uma pessoa mal amada, uma pessoa desinformada, uma pessoa que é preconceituosa, sabe? E a gente também, amiga, a gente tem que aprender a criminalizar essa galera. Foi sorofóbico? Foi preconceituoso? Processa. A gente tem que aprender a pegar, a capturar provas, sabe? Até os meus advogados me falam. Se acontecer algum tipo de coisa, tenta gravar o áudio, tenta gravar um vídeo, alguma coisa, porque a gente tem que ter um pouco de provas, sabe? Exemplo, quando eu tive meu diagnóstico, eu fui demitido, tipo assim, poucos dias depois do meu diagnóstico, por conta do meu diagnóstico. E antes disso, eu tinha cortado o meu dedo, lá era um restaurante, eu tava secando os talheres. E aí eles falaram para eu lavar a mão na privada, sabe? Toda aquela coisa preconceituosa. Depois de alguns dias me demitiram, alegando que eu estava indisposto. Falaram para minha família do meu diagnóstico, tentaram entrar em processo para uma aposentadoria para mim, várias coisas absurdas que atrapalhou muito a minha vida. E tipo, eu não sabia que tudo isso era crime. Depois que eu descobri, eu não tive apoio de ninguém, nem familiar, nem de ninguém, amiga, para tentar recorrer aos meus direitos. Então, assim, a gente tem que ser o nosso próprio suporte. Ninguém vai te ajudar com nada. Infelizmente é isso. Se você tiver alguém que vai te ajudar, se você tiver alguém que vai te acolher, se tiver alguém que vai te botar para cima, massa, beleza, incrível. Mas se você não tiver, você tem que aprender a ser esse seu suporte. Se eu tivesse processado essa empresa, eu estaria formado hoje, sabe? Eu teria com a grana do processo, eu poderia ter pagado minha faculdade, mas eu perdi minha bolsa de estudos, eu fiquei morando na rua um tempo, porque eu não tinha como pagar a universidade, meus pais me expulsaram de casa. Então, por isso que a gente tem que criminalizar, para que ninguém mais passe por isso, porque eu tenho certeza que se alguém tirar do bolso 100 mil reais do nada, do Neida, ela vai aprender a não ser preconceituosa com mais ninguém. Porque, tipo assim, um processo custa em média disso mesmo. Um processo de sorofobia, de preconceito, desse tipo de coisa. E a gente tem que processar mesmo, que só aprende assim, vai no processo. Me dá até Eu raiva. concordo, eu acho que tem que haver essa responsabilização. Eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas.
Porque a gente já está passando por tanta coisa e a gente não é obrigado a passar por, sei lá, Exato. passar pela opinião dos outros que acham que tem o direito de falar o que eles acham da nossa vida, porque a gente está fazendo a nossa vida. Porque, Exatamente, amiga. E sabe, aí, amiga, comigo acontece muito também. Comigo acontece muito também. Eu recebo muita mensagem, eu recebo comentário e eu simplesmente apago tudo e não vejo. Mas eu recebo muita mensagem, muito comentário de gente falando muita merda. E aí tem um rolê que, tipo, tem uma frase que eu tenho comigo que eu acho muito importante, que eu não sei de quem é essa frase, mas eu ouvi o RuPaul dizendo. Mas eu acho que é algo muito importante, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque sua consciência é o que você realmente é exatamente. e faz, e a sua reputação é o que os outros acham de você. E o que os outros acham de você é um problema exclusivamente deles. Então, ó, Exatamente. acho o que quiser. Eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou passando, então. É sobre isso e tá tudo bom. Tô lendo aqui os comentários do pessoal, as mensagens que eles estão mandando. O Emerson tá aí, eu acho. O Emerson entrou. E Emerson? Hã? A Adri também estava aí. Não sei se também tá. Ai, que fofo, gente. Obrigado, todo mundo que tá aqui. Manda aí uma mensagem falando de onde vocês são, pra dar uma engajada aí com a gente. Manda um oi, uma rosinha, uma flor que a gente vai fazer. Me escutei também aqui. Amiga, você falou do Organza. A gente está aqui se arrumando, inclusive. Tem até, ó, tem umas bichas ali se maquiando. Tem Amo, um look pronto ali perfeito. atrás já. Porque o Organza faz show aqui hoje. A gente vai no show do Organza aqui hoje. Ai, que tudo, amiga. Que tudo, que tudo. Eu quero muito ir pra São Paulo, viu? Vem aí, acho que próximo ano. E aí a gente vai também pra um rolê, assim, juntos. Vai ser maravilhoso. Vai ser perfeito. E a Organza, inclusive, ela falou recente nas redes sociais dela, acho que foi dia 1º de dezembro, né? Também sobre a sorologia dela. Né? Ela abriu a sorologia dela. Achei muito massa também. Tipo assim, 2 drags aqui, né? Brasileiras. Na primeira temporada do RuPaul's Drag Race, já abriram um diagnóstico, algo que é muito importante, assim, né, amiga, para nossa comunidade, ter essas referências de acolhimento, referências de vida, referências de superação, né, porque, tipo assim, eu mesmo quando tive meu diagnóstico não tinha referência nenhuma. Eu me ajudei procurando na internet, né, procurei informação, fui aprender, como você fez também, procurei informação. Inclusive, quando eu tive meu diagnóstico, eu também tinha sífilis, uma coincidência da gente também estar na universidade, e a gente foi diagnosticado com HIV e sífilis, enfim. E aí, assim, eu não sabia nada sobre, procurei informação, sabe, amiga? E quando eu tava pesquisando, eu vi outros perfis de pessoas que viviam com HIV já naquela época, já falavam sobre no YouTube e tal. E aí eu vi, tipo assim, aquelas pessoas vivem bem e tal, porque eu não tinha nenhuma referência de pessoas que viviam com HIV, sabe? A única referência que eu tinha era daquelas pessoas que já tinham falecido, porque era só isso que eu recebia. Infelizmente, no meio que eu vivia, na minha casa, com os meus pais, amigos e tudo mais, era muito hétero, amiga, era péssimo. A minha adolescência foi jogada no lixo, de uma certa forma, eu digo assim. Porque eu só descobri quem era DJ quando eu saí de casa. Porque quando eu morava com os meus pais, tipo assim, eu não podia pintar o cabelo, não podia cortar de um jeito diferente, não podia vestir uma roupa, ou algo que parecesse gay, ou algum amigo que chegasse na porta, que, tipo assim, uma vez foi uma amiga minha lésbica, meus pais perceberam, botaram a mulher pra fora de casa, me botaram pra fora também. Então, assim, era muito difícil. Eu procurava ter amigos héteros pra não passar por isso, sabe, velho? E foi péssimo. Até músicas que eu gosto mesmo, eu fui conhecer já agora, quase adulto. Então, assim, é muito complicado também. Fica um alerta pras famílias, sabe? Tem que acolher os seus filhos, velho, porque não faz sentido. As pessoas, tipo, vivem o que elas não são, sabe? De uma certa forma. E foi horrível. Foi extremamente assim. Porque, além disso, né, tem todos os nossos problemas, assim, de saúde mesmo, né? Que até foi quando eu descobri que eu tinha. Foi nesse momento aí. Ansiedade, depressão e tudo mais. E por não ter um apoio familiar, né, que a gente acha que a gente precisa, que a gente necessita disso, que é como eu falei, né, quem tem é maravilhoso, é perfeito, mas quem não tem, tem que procurar o seu apoio, tem que procurar a sua família, tem que procurar alguém que te apoie, porque assim, família a gente também pode criar, né, a gente pode construir a nossa própria família onde a gente tiver, com quem a gente quiser, do jeito que a gente quiser.
E vida que segue, sabe? Não precisa ficar procurando a aprovação de ninguém, nem de família, nem de ninguém. Eu mesmo ficava o tempo todo achando que eu era um erro e que minha família sofria porque eu nasci errado. Então, tipo assim, velho, não faz sentido, sabe? Isso atrapalha todo o nosso processo de vida. Eu nem sabia quem era desde aí. É muito ruim isso. É o que eu falei aquela hora, sabe? A gente que é dos anos 90 ali, a gente, final de 80, 90, até engatei. Mas a gente que é ali de 80, 90, o referencial que a gente teve enquanto a gente crescia, tanto da questão da sexualidade, da identidade de gênero, quanto dessa questão da HIV e da AIDS, era de fato a questão de ser deixada à margem. Era a questão de serem pessoas que não deveriam ser inclusas na sociedade. Então a gente cresceu com isso na cabeça. A gente cresceu ouvindo que eu, enquanto homem gay, eu cresci ouvindo que tudo que eu fazia era errado. Porque eu Exato. fazia isso, não faz isso porque não é coisa de homem. Não faz aquilo porque não é coisa de homem. E chegou em determinado momento que eu não sabia o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia quem que eu era. Que absolutamente tudo que eu fazia era negado e era dito que não era coisa que eu deveria fazer. Então é muito difícil fazer a desconstrução disso, sabe? Você se livrar desse berço de estigma em que você é criado para poder criar alguma outra percepção. E aí você falou a questão da família, para mim é algo muito importante. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre parente e família. Parente é quem você tem ali uma relação consanguínea, você divide o sangue e é isso. Família é muito Uhum. diferente. Exatamente, é aquilo. Você constrói a sua família. Que seja um lugar Exatamente. E eu confortável. acho que é muito importante, inclusive, né, aproveitando esse momento, mas é muito importante, inclusive, dizer para essas pessoas que, assim, eu tenho muita sorte de ter muita gente do meu lado desde o início. Sempre tive. Inclusive da minha família. E eu falo que é muita sorte, porque, infelizmente, no país que a gente vive, é uma questão de sorte. É uma questão É, de sorte de ser criado num lugar onde você tem esse tipo de apoio. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro para as pessoas que se você não está nessa situação e se você não tem esse tipo de apoio, nós somos essas pessoas, tá? Manda uma mensagem para nós. A gente está aqui para conversar, a gente está aqui para falar sobre isso, porque a gente resolveu expor e a gente resolveu falar sobre HIV e AIDS na internet justamente para poder ser o apoio que muita gente não tem e que em algum momento a gente não teve. Então, se por acaso você exatamente. precisa, se por acaso você está precisando de algum tipo de apoio, se está precisando de algum tipo de amparo, se está precisando simplesmente conversar, desabafar, se acabou de receber o diagnóstico, se fala sobre isso, a gente está aqui para isso. Sabe? Fala com a gente, chama a gente, porque a gente está aqui para isso. A gente está Exato. disposto a fazer isso. Exatamente. O meu perfil foi feito para isso, da Vitória também. A gente tá aqui para levar informação, acolhimento. Manda uma mensagem pra gente, a gente sempre vai responder quando tiver um tempinho ali. Porque também é uma correria do nosso dia a dia, tá, gente? A gente somos gente como vocês, tudo bom? A gente passa pelas nossas coisas também, tá? Tem dias que eu tenho umas crises que eu fico 3, 4 dias sem pegar no telefone. E eu tô bem também, tá? É só uma fase. Espere um pouquinho aí. E assim, amiga, é, eu amei a live, ficou maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma frase pra gente, ou alguma coisa, assim, ou uma mensagem que você quer deixar para as pessoas que vivem com HIV, sabe, amiga? Porque, assim, infelizmente a gente ainda tem um grande número de pessoas que se sentem muito mal por conta do diagnóstico, que, tipo, acaba se lamentando realmente diariamente, sabe? Que, tipo, assim, que ainda não conseguem se aceitar de uma certa forma. O que é que você diria para essas pessoas, assim, amiga? Tipo, assim, uma mensagem de apoio mesmo, de superação, assim, sabe? Eu quero dizer que o HIV não define sua história, ele não define sua trajetória, não define quem você é e muito menos define até onde você pode chegar. A gente é capaz de tudo, a gente é capaz como qualquer outra pessoa e a gente está vivo, unido e a gente vai continuar cada vez mais vivo. Por mais que muita gente tenta nos matar, a gente vai continuar muito vivo e principalmente unido. Então, sempre que precisar, a gente está aqui, conta com a gente, porque a gente sabe como que é, a gente sabe o que que é e a gente está aqui para mostrar que eles podem até tentar derrubar um ou dois, mas todo mundo eles vão conseguir não. Não mesmo. E aí a gente vai lá, se junta e derruba todos eles. Dá lá Bicho, eu sou uma nossa drag de força. 1,80 m que de salto fica com quase 2 metros. Vai ser muito difícil de derrubar.
Meu Deus, eu sou baixinho, eu tenho 1,65. Mas tô ficando forte aí pra bater nos homofóbicos na rua. É isso. É pra isso que É eu vou pra isso. academia. Amiga, eu amei, muito obrigada. Vamos fazer mais vezes, toda vez que assim. Até assim, quando você Não. for se arrumar na sexta pra sair, tu fala, amigo, eu tô montada, vamos fazer? A gente faz, sabe? Vai ser perfeito. Eu vou amar. Porque Amém. requer um certo trabalho também, eu sei, né? Então, assim, ó, a gente se joga aqui em um bate-bola com a galera conversando. Vai ser maravilhoso. Muito obrigado por ter participado aqui. Depois vai ter uns cortes aí da live, gente. Eu vou baixar, fazer uns cortes bem legais pra gente ficar postando aí, pra vocês verem. E assistam a live também que vai ficar salvo. Siga a Vitória também. Ela faz conteúdos muito legais, além de ser Sim, belíssima. eu que agradeço. Eu agradeço muito pelo convite. Você sabe que sempre que você me chamar, eu tô aqui. Te admiro demais. Parabéns por todo o trabalho que você faz. Isso é incrível. Obrigado. E eu tô muito feliz. A live foi linda. Foi lindo, eu amei, Amém. amiga. Obrigado. Agora vai lá curtir com a galera. Manda um beijo pra todo mundo que tá aí. E aproveita muito. Um beijo. Até mais. Muito obrigado, Beijo. gente. Muito Tchau, obrigado a todo mundo que gente. ficou aqui com a gente. Vai lá seguir a gata também, viu? Beijo, amiga. Até mais. Beijo.